Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, recalcado, sacudido, transbordante da presença do nosso amado Espírito Santo, amém? Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Como que vocês acordaram hoje? Amém? Bem? Shalom, profeta Frederico, Sueli, Lohane. Shalom, shalom. Glória a Jesus. Mais uma manhã, mais uma madrugada vencida. Amém? Mais uma madrugada de oração. Glória a Deus. Poderoso. Aleluia. Amém? Queridos, não percam essas próximas lives, né? Deus trouxe uma direção hoje para mim, trazer para vocês aqui. Então vai ser algo tremendo, vai ser algo extremamente profético. Nós vamos estar falando hoje, é um confronto, né? Glória a Jesus. Amém? Nani, querida. Pastora Nani. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Hoje eu estou em Londrina, Paraná, com a minha família. Não sei se você viu meus stories. Estou viajando com a minha família, né? Meu pai, todo final de ano, todo ano, ele faz questão, né? Que a gente dê uma voltinha com ele, né? Então eu tô com meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos, cunhada, sobrinha. Tá sendo um tempo maravilhoso. Mas a gente não para de orar. Tô no hotel, falei, ai meu Deus, que não tenha ninguém à minha direita, à minha esquerda, que se tiver vai achar muito ruim, né? Porque eu grito demais na oração. O Júnior já consegue orar mais contido. Eu não dou conta de orar contido. Você dá conta de orar contido? Eu não dou conta de orar contido. Para mim parece que eu tô amarrado. E eu não sei se tem alguém do meu lado. Se tiver, vão reclamar. Ou ser libertos, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu falar algo para vocês. Eu vou estar trazendo agora, nesses dias, lives de libertação, tá? Lives não, é na madrugada oração de libertação, certo? E se você tem alguém que precisa de libertação, só fala, olha, entra nessa oração da madrugada. Deus vai te libertar. Amém? Queridos, há uma necessidade muito grande das pessoas serem libertas. Amém? As pessoas estão perdidas. Meu Deus, né? A gente foi visitar um grande amigo do meu pai. E ele me contando, né, da vida dele. Eu vendo ali a opressão na vida dele. Não consegue sair de casa. Então, sejam esse canal de bênção. Fala, olha, entra, né? Só entra aqui na madrugada. Faz esse processo aí fica uma semana escutando essa oração que você vai ser liberto. Amém? Então, que vocês sejam essas pontes para essas pessoas. Amém? Glória a Jesus. Porque, queridos, de verdade, nós precisamos ser o porta-voz para que essas pessoas venham ser curadas. Olha, e muitas pessoas... E eu sei que às vezes existe aquela questão da pessoa não dar credibilidade a você, porque você é um parente, porque você... O que acontece? Aquela história, o santo de casa não faz milagre. E talvez você foi alguém muito do mundo e hoje a pessoa acha que você quer pagar um de santarrão, santarrona. Você fala, olha, escuta essa oração que ela vai mudar a sua vida. E deixa o Espírito Santo fazer o resto. Fala, ó, Espírito Santo, traz confronto, traz confirmação, incomoda essa pessoa para ela entrar na oração e começa a orar por ela. Amém? Gente, é muito triste como as pessoas estão perdidas. O ritmo hipnótico, quando a gente tem Cristo, aquela paz que excede todo entendimento. E você vê as pessoas cativas, tá? Olha, é algo assim, você fala, meu Deus, amém? Meu Deus. Então, gente, aproveita enquanto nós estamos na madrugada. Eu tenho um compromisso com o Senhor de ficar mais 2 anos na madrugada. Mas depois não sei como será. Então, chame as pessoas, convide, se comprometa. Fala, eu vou mandar o link para você. Toda madrugada. Às vezes, querido,
é uma oração de libertação, essa pessoa vem para Cristo. O demônio que está cegando essa pessoa sai. Então vamos ser porta-voz da libertação de alguém. Amém? Olha, a gente não é daqui. Nós estamos aqui só de passagem. Tenha certeza disso. Tá? E minha família, meu pai tem um orgulho que eu oro de madrugada. Ontem ele tava lá com um primo falando, minha filha ora todo dia. A minha família achava que a nossa oração era assim, esporádico, né? Uma hora eu orava. Aí quando eles estavam lá em casa, ele falou assim, é todo dia? Eu falei, é todo dia. É a oração e a live. Eu falei, é todo dia. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Amém? Eles ficaram impactados. Né? Porque às vezes a gente fala, eles acham assim que você faz um dia na semana, 2. Mas não é todo dia. Todo dia. Amém? E o inimigo que aguente esse povo louco. Amém? Hoje nós vamos ler Atos 5. Vamos orar? Vamos orar? Amém? No nome de Jesus. Vamos orar? Para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todo sempre, nós te glorificamos, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor Deus, pela leitura da palavra, pela revelação que o Senhor vai nos dar hoje. Amigo Espírito Santo, toma a sua cadeira de primazia. Espírito Santo, você não é só bem-vindo, você é imprescindível neste local. Nós te amamos, Espírito Santo, em espírito e em verdade. Espírito Santo, enche agora cada ambiente de glória. Abre as comportas e as janelas dos céus, em nome de Jesus. É isso que eu peço, é isso que eu glorifico, é isso que eu determino agora. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, queridos. Então vamos lá. Hoje eu quero contar algo para vocês, tá? Deixa eu... hoje eu vou trazer uma palavra, né, poderosa para vocês, tá? Sobre pecado. Então, depois da nossa leitura, aumenta suas expectativas, ok? Mas antes, vamos dar um feedback aqui sobre a leitura de hoje. Atos 5, ok? Nós já sabemos que quem escreveu Atos foi Lucas, o médico, o companheiro de Paulo, tá? Que é o apóstolo dos gentios, ok? Que vem posterior aos apóstolos, tá? Sabemos que o livro de Atos foi escrito entre, né, ali 65, 70 anos depois de Cristo. Deixa eu me encontrar aqui, tá? 60, 70 anos depois de Cristo. O contexto de Atos 5 é a continuidade da igreja primitiva em crescimento rapidamente, ok? E aí ali, nesse contexto de Atos 5, nós vamos ver Ananias e Safira, a história deles, que eles vendem uma propriedade, tá? Aí eles vão mentir e vai ter uma fúria de Deus, ok? Sobre eles. Eles vão morrer. Nós vamos ver sinais e maravilhas que são manifestos pelos apóstolos, pela sombra de Pedro, ok? A igreja crescendo e atraindo grande perseguição, tá? Nós também vamos ver, né? Deixa eu ver. Sobre a gravidade, né, da mentira de Ananias e Safira, eu já falei. A sombra de Pedro, crescimento sobre a perseguição, né, a importância do papel de Gamaliel, tá, que era um líder judeu, ok? O poder do testemunho, né, que eles estavam gerando ali na dor, na perseguição. Então ali era algo assim muito forte. Então a igreja primitiva, ela foi muito perseguida. A igreja primitiva, queridos, ela foi extremamente perseguida, tá? Então eu quero que você entenda, se você quer viver um evangelho sem perseguição, abandona. Querido, as pessoas não vão gostar de você porque os demônios vão fazer com que elas não gostem de você. Pelo simples fato de você carregar a mensagem da cruz. E essa perseguição, eu quero que você entenda, não é sobre a sua pessoa, é sobre o que você carrega. Então, se você tomar essa perseguição no nível pessoal, eu tô te dando uma chave. Se você tomar a perseguição no nível pessoal, você não vai conseguir manifestar o evangelho.
A perseguição não é por causa de você, é por causa de Cristo, a mensagem da cruz. Então, se essa perseguição é por causa da mensagem da cruz, a responsabilidade eu deixo sobre os ombros de Cristo, sobre os ombros de Jesus. E sigo fazendo o que ele me chamou para fazer. Queridos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Aí você pega algo, porque, lógico, a perseguição eles vão colocar a nossa vida pessoal, eles vão talvez falar de nós, mas primeira coisa, só está sendo perseguido porque existe algo forte sobre você, que é a mensagem da cruz. Amém? Agora abra comigo em Atos 5. Então, em Atos, nós vamos ver o crescimento, a expansão da igreja primitiva, tá? Então, vamos lá. Ananias e Safira. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Eu quero que você entenda algo aqui. O contexto da mentira de Ananias e Safira causar uma consequência tão terrível foi por causa da mentira que eles, né? Porque, queridos, se eles tivessem vendido a propriedade e falado, olha, a gente vendeu e ficou com parte, não tinha problema nenhum, o problema foi a mentira. E ali Deus estava manifestando a glória dele e também o temor sobre a presença dele. Amém? Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de... Olha, então, a propriedade era sua. Você podia vender, você podia fazer o que você quisesse, ok? E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Presta atenção aqui. Então, não era que... Muita gente fala assim, mas era obrigação. Não, queridos. Ananias e Safira estavam na liberdade de fazer o que eles quisessem. Porque, primeiro, o terreno era deles. E aqui o texto está dizendo, vocês podiam fazer o que vocês quiserem, entregar ou não. O problema foi a mentira, a gravidade da mentira. Amém? E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e levaram para fora. Depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou, foi esse valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu, sim, foi esse valor. Então ela mentiu em acordo com o marido. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram o que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos souberam desse acontecimento. Então, esse acontecimento de Ananias e Safira, né, muita gente, né, que não tem conhecimento da palavra, lê de qualquer jeito, fala, porque era obrigatório, que Deus mal. Não, queridos, quando Deus, ele começa a fazer algo, ele tem que já impor suas regras, ele traz temor, né? Então, o que eu acredito de todo o meu coração? Que Deus, ele permitiu, tá? Que Ananias e Safira morressem. Para que trouxesse sobre aqueles discípulos, os seguidores que estavam ali começando a igreja primitiva, temor, tá? Porque o coração do homem já é inclinado a cair, certo? Os apóstolos realizavam muitas curas. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo.
na parte conhecida como Portico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas e multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Não era a sombra de Pedro que curava, era a glória de Deus, a unção do Espírito Santo, que estava sobre Pedro, que estava sobre tudo que remetia a Pedro, assim como hoje está sobre você e sobre eu, certo? Então, queridos, era como as pessoas, por causa da fé dela, elas tomavam posse da cura. Okay? E a manifestação de cura, de sinais e de maravilhas era algo assim estrondoso. Muita gente, como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas, macas, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo os doentes, atormentados por espíritos impuros. Então, além de cura, tinha muita libertação e todos eram curados. Os apóstolos enfrentam oposição. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os discípulos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite e abriu as portas do cárcere e levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Essa inveja dos saduceus, do sumo sacerdote, ela existe até hoje. Quando um líder religioso vê manifestação de poder, vê sinais, vê curas através da vida de uma pessoa, eles, em vez de buscar o mesmo caminho, falam, vou pagar o preço. Eu também quero manifestar isso. Mas isso, querido, é um processo. É um processo que você vai ter que aumentar seu nível de fé, se consagrar, se edificar. Então, é processo. Então, o que esses líderes religiosos fazem? É mais fácil eles criticar, falar mal, falar que é heresia, falar que não é de Deus, do que eles se submeter a esse processo. Do que eles falam, não, isso aí também está disponível para mim. Amém? Então, olha só, tomados de inveja. A palavra, queridos, é só essa, inveja. Inveja, porque no ministério dele não tem essa manifestação de poder. Mas ela é bíblica. Amém? Eu quero que vocês sejam 1000 vezes mais usados do que eu ou de qualquer avivalista. Amém? Mas entenda que toda vez que o Senhor começar a te usar, os líderes religiosos, eles vão ter inveja, eles vão falar mal, eles vão perseguir. Amém? Mas por quê? Porque eles estão engessados. Porque eles estão numa zona de conforto. E é mais fácil eles querer denegrir vocês e colocar vocês num nível baixo do que eles tentar superar isso. Amém? Certo? Então, já anota essa visão, tá? Transmitir ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme havia sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram e reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão e os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram, a prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abriram as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. Isso aqui é a ousadia do Espírito Santo. Eles tinham acabado de ser presos. Aí Deus, com a mão poderosa, tira eles da prisão. E agora eles voltam no mesmo lugar, continuar pregando.
Amém? O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana? E aqui tem uma chave. A palavra de Deus, aquilo que Deus pedir para você, está acima de tudo, de todo ser humano, seja seu pai, sua mãe. Querido, se Deus pedir algo para você, está acima de tudo, tá? Acima de qualquer homem, tá? É mandamento. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, penduraram numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas. Assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que obedecem. Obediência e arrependimento é a chave para você viver no alto nível com o Espírito Santo. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, da Galileia, que fez muitos seguidores, e ele também foi morto, e seu grupo se dispersou. Portanto, o meu conselho é: deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo. Olha a sabedoria de Gamaliel. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar o nome de Jesus Cristo. Deixa eu falar algo para vocês. Os apóstolos aqui, eles tinham orgulho de ter sido açoitados pelo nome de Jesus. E você está aí chorando porque alguém te perseguiu. Chorando porque alguém levantou um falso contra você. Enquanto os apóstolos estavam orgulhosos. Amém? Eu preciso que você entenda isso. Tá? Certo? Gente, eu não sei se você prestou atenção. O Espírito Santo vem em Pentecoste para dar empoderamento aos discípulos e aos seguidores daqueles discípulos, para que agora o evangelho começasse a ser propagado em Israel. E qual que é a mensagem das boas novas? Olha, Jesus, o Cristo, que foi prometido lá em Isaías por tantos profetas, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Vocês fizeram isso com ele. Mas ainda há tempo, se você se arrepender do seu pecado, você também vai receber a dádiva do Espírito Santo e a salvação. Então, a mensagem
as boas novas, a mensagem de Cristo, ela se baseia, tá? No arrependimento de pecado, tá? Para que seja aberto o que? As escamas dos olhos, ok? Então tá, a minha mensagem hoje para você, eu quero trazer uma chave. Se você já é uma pessoa remida, lavada, liberta, glória a Deus por isso. Mas se você, tá, não é, eu quero que você entenda. O pecado, ele só pode passar pelo processo de arrependimento uma vez que essa pessoa entende o que é pecado. As escamas dos olhos têm que cair. E como que as escamas dos olhos caem? Quando você anuncia e você fala. O poder... Ai, a pastora Maria Leite, um beijo, minha querida. O poder de convencimento, ele vem do Espírito Santo. Então, o nosso papel como igreja é anunciar o que é pecado e o que não é. É confrontar. O problema da igreja brasileira hoje é ter medo de confrontar e perder membro, perder o dizimista, perder o primiciante. É desagradar a pessoa que está ali e ela sair. Porque muitos líderes não estão, queridos, de olho na salvação, mas de verdade na questão financeira. E isso acontece demais, tá? Então, a igreja, ela precisa confrontar o pecado, ela precisa falar o que é, o que não é, certo? E isso é o seu papel e é o meu papel, amém? Então, eu quero falar hoje sobre, primeiro tópico aqui, se você quiser anotar, a importância da confissão de pecado, tá? Então, abra comigo em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Abra comigo também em Tiago 5,16. Amém? Que diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem que é o justo? É aquele que está andando no alinhamento do Senhor, tá? Vamos lá. Romanos, capítulo 10, versículo de número 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, tá? A confissão traz perdão, restauração, tá? E aquebrantamento. Então, coloca assim, coloca essas palavras-chave: confissão de pecados, posteriormente, arrependimento, tá? E aí você anota aí, restauração e aquebrantamento. É o processo, tá bom? Então, eu quero que você entenda. As pessoas, para viver esse processo de fome de Deus, elas têm que confessar. Mas para elas confessar, elas têm que ser confrontadas. E como hoje uma pessoa pode ser confrontada? Através de uma pregação, através lá da igreja, uma pregação online, uma pregação na igreja, uma pregação na célula, uma conversa com alguém cheio de Jesus, do Espírito Santo, fala: olha, deixa eu te falar, você sabia que isso é pecado? Isso é pecado, isso pode te levar para o inferno, tá? Então, a pessoa ela só vai se arrepender do pecado quando ela souber que o que ela está fazendo é pecado. Então, quais são as formas de confessar pecado? Eu posso confessar o meu pecado orando e falando: Jesus, me perdoa, eu isso, eu aquilo, eu na minha oração. Eu posso confessar o meu pecado com alguém que tenha sabedoria. E deixa eu falar, quando você for confessar o seu pecado, abrir o seu coração com uma pessoa, que essa pessoa seja instruída e cheia do Espírito Santo. Que se for uma pessoa, querido, que é do mundo, não vale a pena. Então, busque alguém, um irmão, uma irmã. Não precisa ser um pastor. Se for um pastor cheio do Espírito Santo, amém. A outra forma é escrevendo, tá? Você pode pegar uma folha e falar: Senhor Jesus, eu quero aqui confessar o meu pecado. Quero pôr aqui nesse papel. Então, as nossas formas de confissão, ela pode ser verbal,
pronunciada em oração, pronunciada através de uma conversa, certo? Né? Pronunciada através de uma escrita, tá? Então, é importante, tem que confessar, porque a confissão é a forma de nós declararmos nas cortes celestiais que, além da gente reconhecer, a gente entende que está em pecado e que quer perdão e rendição para esse pecado, tá? Então, isso aí é extremamente importante e eu preciso que você entenda, tá? Sobre isso. Preciso que você saiba sobre isso. Então, eu amo pregar sobre avivamento, mas para a pessoa viver o avivamento, primeiro ela precisa ser liberta. Porque, querido, um coração cheio de pecado, um coração cheio de mentira, ele tá cego, ele tá calcificado. Então, primeiro, tem que ter a limpeza desse coração para receber a unção, o poder, o fogo da presença do Espírito Santo. Então, o primeiro tópico, quando você for evangelizar alguém, quando você for manifestar a palavra de Deus, é o quê? Falar sobre o que é pecado e sobre o que não é. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões. Talvez na sua versão tá sodomita. Sodomita é a mesma coisa que homossexual. Nem avarentos, nem alcoólatras. Sabe quem é um avarento? Aquele que é miserável. Não vai. Aquele que adora o dinheiro. Não vai. Tá? Nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino dos céus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Certo? Ok. Então, eu preciso que você entenda, tá? Que eu já expliquei isso para os meus alunos da Escola de Libertadores, mas para onde eu quero levar vocês, eu preciso que você entenda isso novamente. Então, eu vou trazer aqui de novo. Pecado. O que é pecado? O pecado é aquilo que eu cometo, você comete, sem querer todo dia, mas a gente está tentando fazer o certo, tá? Então imagina que, presta atenção. Pecado no hebraico significa errar o alvo. Então, é você errar o alvo sem querer. Você lança pro alvo, pro centro do alvo, mas você errou o alvo. É mais ou menos assim, meu Deus, hoje eu falei mal do fulano, não podia ter falado. Aí o Espírito Santo vai lá e constrange você. Meu Deus, eu julguei aquela irmã, tadinha, não tinha nada a ver aquilo. Oh Deus, tira esse espírito de julgamento de mim, Senhor. É você, queridos, tentar todo dia fazer o certo, mas de repente o diabo lança uma isca, você vai lá, morde ela, e aí o Espírito Santo te confronta e você se arrepende, tá? É quando você tá passando algo ali, aí tem uma cena sexual, você fica ali olhando, cobiça, fala, Deus, me perdoa, você pecou. Você já cobiçou, você pecou. Tá? Deus me perdoa, eu tô saindo da perversidade sexual, me perdoa. Tá? Então, o pecado, no hebraico, é errar o alvo. Você não cometeu porque você quis, você fez sem querer, certo? Tá? O alvo é a vontade de Deus. Então, quando deixamos de fazer a vontade de Deus, nós cometemos o pecado, certo? É a pessoa que quer fazer o certo, quer melhorar, quer evoluir, mas ela acaba errando. E isso eu e você a vida inteira, nós vamos estar nesse processo de evolução, de transformação. A hora que você vencer um pecado, você vai vir outro. E isso o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, tá? Como se libertar do pecado? Primeiro, pecou, Deus, me perdoa por esse pecado, me ajuda, Senhor, a vencer isso. Não quero mais ser fofoqueiro, não quero ser mais julgador. Vou vencer o pecado. Como que vence o pecado? Parando de pecar, se policiando, tá bom? Mas o maior segredo para vencer o pecado é jejum e é alimentar o espírito, tá bom? Então, pecado é quando eu tento acertar o alvo, mas eu erro sem querer, tá? Então, por exemplo, ter pensamentos invejosos, cobiçar o que pertence a outra pessoa, falar palavras maldosas ou difamatórias sobre alguém, permanecer em silêncio quando você poderia ser testemunha que poderia livrar uma pessoa, certo?
tá? Você tem a oportunidade de intervir, você não interviu, certo? Aí depois você se arrepende, fala, eu podia ter falado isso, tá? Então, o pecado é isso, ok? Então, pecado é tentar acertar o alvo todo dia, mas errar, tá? Eu gosto muito de dar um exemplo. Quando o rei Davi vai na sacada e vê Betseba, ele cobiça ela, ele deseja ela. Ele ali pecou, tá bom? Agora, o que é, vamos lá, o que é transgressão? Abra comigo, tá? Em Provérbios, capítulo 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, o que transgride, sabe que está transgredindo. Está fazendo consciente. Então, coloca assim, na frente de transgressão. Transgressão é o pecado consciente. Já não é mais sem querer, tá? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, tá? Enquanto o pecado é errar o alvo, tá? Transgressão é mirar fora do alvo propositalmente. Então, o transgressor, querido, ele peca conscientemente. Então, olha, o que é o transgressor? É a pessoa que adultera sabendo que não pode, fornica sabendo que não pode, bebe sabendo que não pode. Por exemplo, enquanto uma pessoa é alcoólatra, mas a mensagem do evangelho não chegou, ela não sabe que aquilo ali leva ela para o inferno, ela está pecando. A partir do momento que ela sabe que os alcoólatras não herdarão o reino dos céus, ela está transgredindo, tá bom? Então, o que transgride, ele sabe que é pecado, mas voluntariamente, por causa dos seus desejos carnais, ele peca consciente. Isso aí eu ensinei para os meus libertadores, exatamente, tá? Então, eu quero que você entenda. Transgressão é mirar fora do alvo. Eu vou contar algo aqui para você. Eu já contei para os meus alunos, né, na escola de libertadores. Quem não fez, eu abri a oportunidade, você pode fazer lá, né? Já não é mais ao vivo, nós já passamos as aulas ao vivo, mas você ainda consegue adquirir. Mas deixa eu falar algo para você. Quando um demônio joga o pecado na vida de... Quando o demônio puxa o antecedente de alguém e fala, eu não vou sair, você não tem autoridade. Ele não tá jogando pecado na cara da pessoa. Ele está julgando a transgressão dela. Porque se você tem uma vida com Deus, todo dia na oração você pede perdão para Jesus. E você quita. Agora, por que um demônio afronta uma pessoa falando que não vai sair, que a pessoa não tem autoridade? Porque essa pessoa transgride. Ela adultera sabendo que não pode. Ela fornica sabendo que não pode. Ela é glutão, ela é fofoqueira, ela é maledicente. Tá? Então, quando o demônio, ele envergonha alguém, ele não envergonha por causa do pecado, porque senão, querido, ninguém podia colocar a mão para libertar, porque todo dia a gente peca. Mas o demônio, ele vem, é na transgressão. Fala, você não tem autoridade, tá? Preciso que você entenda essa chave, tá? Mas para isso, você tem que orar todo dia, pedir perdão pelos seus pecados todo dia e não voltar a fazer. Porque se você voltar a fazer, aí você vai ver, isso aí não vai ser mais pecado, agora vai ser transgressão, tá? Então, exemplos de transgressão. Mentir para alguém, violando o mandamento, né, de não dar falso testemunho. Então, você vai lá e mente. Mas essa mentira, você sabe que é mentira e você sabe que não pode mentir. Roubar algo de alguém, mesmo sabendo que não pode roubar. Você vai lá, né, e quebra um compromisso com alguém, tá? Ferindo, né, os seus princípios. Você quebra um compromisso de não pagar uma conta, mesmo sabendo que você, né, que isso está errado, certo? Então, por exemplo, presta atenção. O rei Davi vai lá na sacada, cobiça Betseba, pecado. Mas agora, ele vai ter um caso com Betseba. E ele vai mandar o marido da Betseba na frente do exército para ele ser morto. Então aqui, presta atenção, o rei Davi vai cometer adultério e assassinato. Então, o rei Davi passa a transgredir. Ele começa a praticar aquilo sabendo que é errado. Então ele entrou o quê? No modo transgressão, certo? Vocês conseguem entender essa diferença?
Então, pecado, eu tento fazer o certo todo dia, mas eu acabo caindo uma coisinha ou outra, o Espírito Santo me incomoda, me chacoalha, eu peço perdão e tento por tudo não voltar a fazer mais e vou me disciplinando, ok? Transgressão, eu peco sabendo que é errado. Transgressão, eu peco mesmo sabendo que Deus não se agrada daquilo, tá? Então, transgressão é pecado consciente, ok? Agora, iniquidade. Abra comigo em Jeremias, tá? Esses dias agora eu vou trazer cada pecado detalhado para vocês. Tudo que é pecado. Se eu fosse você, eu pegava, tá? Isso aqui vai ser um culto de libertação, eu diria para vocês. Pega umas folhas brancas para você ir anotando, tá bom? Mas primeiro eu tô trazendo para vocês o que é, tá? Iniquidade. Então nós precisamos entender muito sobre pecado, transgressão e iniquidade. Teve uma época na minha vida que eu estava na lama do pecado. E um dia uma pastora minha abriu a Bíblia e puxou uma palavra e caiu sobre a iniquidade. Ela falou assim, você está em iniquidade. Só que eu não sabia o que era iniquidade. E não tinha sabedoria. Mas hoje eu entendo. Jeremias 2, 22. Mesmo que você se lave com soda e coma muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, declara o soberano Senhor. A iniquidade é um erro que tem a ver com algo interno. É como se algo dentro de você, no seu DNA, tivesse distorcido pensamentos, sentimentos perversos, tá? Que a pessoa deixou crescer no seu interior. Vou explicar bem bonitinho para vocês. No hebraico, iniquidade significa curvatura, significa algo que está torto no íntimo de uma pessoa, tá? Então, se algo está torto no seu íntimo, você tem a propagar aquilo ali como algo normal na sua vida, tá? A iniquidade costuma preceder a transgressão. Então, a pessoa transgrediu, se lambuzou na transgressão, adulterou, fornicou, mentiu, maldizeu, ponto. Pega a visão. Que agora ela entrou numa cegueira profunda. E aí, algo se tornou torto dentro dela. Ela perdeu a visão do certo, do errado. E agora ela quer defender os seus hábitos, tá? Eu já vou dar um exemplo para você da pessoa iníqua. Então, a iniquidade, ela sempre vem depois que uma pessoa transgrediu demais, brincou no pecado. Sabendo a palavra de Deus, a pessoa abriga pensamentos errados que acabam gerando rebeldia consciente. Então, queridos, a rebeldia é como feitiçaria. É um encantamento maligno. É um modo de pensar maligno, tá? Então, exemplos de iniquidade. Planejar e executar um esquema fraudulento para enganar e prejudicar pessoas. É um exemplo. Manipular e expor vulneráveis para obter vantagens. Então, a transgressão parece muito com a iniquidade. Só que, na iniquidade, a pessoa não consegue ter consciência do que está errando. A pessoa não consegue ser atingida por um confronto ali de uma pregação, ou até mesmo do Espírito Santo. Como que uma pessoa sai da iniquidade? Querido, o iníquo é aquele assim, ó. Ah, mas será que fumar maconha leva para o inferno mesmo? Se Deus criou a erva, como que Deus vai criar a erva e vai levar uma pessoa para o inferno? Então a pessoa entra numas respostas. A iniquidade, querida, é a pessoa que arruma um argumento para... E muitas vezes fala assim, não, esse negócio de inferno e céu não existe, não. Todo mundo vai ser salvo. E a pessoa, ela não consegue, a pregação não consegue chegar a ela. Agora, existe uma forma da iniquidade cair, as escamas dos olhos de uma pessoa cair? Existe sim. Eu já estive na iniquidade. Talvez você já esteve. E como que acontece para uma pessoa sair da iniquidade? Quando há um confronto de Deus com essa pessoa, ou pessoas intercedendo para que as escamas dos olhos caiam. Tem que haver uma intervenção externa, seja do próprio Deus, usando um profeta, usando alguém, ou de Deus levantar pessoas intercedendo, tá?
Aí o que acontece? O rei Davi está transgredindo adultério, mandou matar lá o marido da Betseba. Agora o profeta Natan vem falar uma parábola da cordeirinha e fala, esse aí é você. Na hora o que aconteceu? O rei Davi rasga suas vestes e cai em arrependimento. Então, o próprio Deus manda o profeta Natan confrontar o rei Davi. Nesse momento, o rei Davi está em iniquidade, querida. E aí as escamas dos olhos, ali abre os olhos dele, tá? E aí eu quero que você entenda. Às vezes você está evangelizando alguém, essa pessoa fala, não, mas todo mundo vai pro céu. Não, mas isso aqui não tem nada a ver. Não. E às vezes a pessoa vai até a apostasia. Ela já é conhecedora da palavra, mas ela pecou tanto, ela se lambuzou tanto no pecado. Tem tanto demônio ali argumentando na cabeça daquela pessoa, que essa pessoa ela já não consegue mais. Essa pessoa, queridos, não consegue mais ver o certo e o errado. Então presta atenção, iniquidade é quando há algo torto dentro da pessoa. Iniquidade é quando a coisa está torta por dentro. E você não consegue reconhecer que é errado. Amém? Então você precisa dizer assim, Deus, se existe alguma iniquidade que eu não estou vendo, me mostra. Deus, me ajuda a sair da transgressão, que é o pecado que eu cometo consciente. E Senhor, manda o Espírito Santo me exortar toda vez que eu pecar. Certo? Mas se você busca o Senhor, está sempre orando, jejuando, queridos, o confronto é grande. O Espírito Santo às vezes pede para você coisas. Enfim, há um confronto do Espírito Santo. Então, eu quero que vocês entendam, tá? Que tem pessoas que é mais difícil evangelizar porque ela é uma pessoa que é conhecedora da palavra, ela já foi conhecedora da palavra, ela sabe o que é certo e errado, mas hoje ela se lambuza no pecado. Então tem demônios dentro, influenciando fora, que atrelou a carne e os desejos da alma, e ela tá no cativeiro, tá? É difícil, gente. Agora, tem pessoas que são mais difíceis, é um pouco mais difícil de se chegar, porque essa pessoa está torta por dentro. Ela está cega. Ela, às vezes, até apostatou da fé. Apostasia, querida, é uma pessoa que conheceu a palavra, já foi até batizada com o Espírito Santo, mas ela pecou tanto que a iniquidade dela talvez levou ela a negar Jesus e falar que Jesus não existe, que esse evangelho aí não salva ninguém, e que existe talvez o Big Bang. Aí a pessoa vai para que a gente veio do macaco. Gente, eu conheço uma pessoa que ela apostatou, foi batizada com o Espírito Santo, e hoje ela acredita que a gente veio do macaco. Pelo amor de Deus. Não, uma pessoa dessa ela não é nem inteligente, porque se a gente veio do macaco, tinha até hoje macaco transformando em ser humano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe? É pensar um pouquinho. Então, queridos, há um ser criador de tudo. E esse ser é o nosso Deus, é o Yahvé, o Adonai, o El Shaddai. Amém? Tá? Então, eu preciso que você entenda como que funciona um processo de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Antes, essa pessoa tem que ser confrontada sobre o pecado. E ela precisa se arrepender e confessar o pecado. Somente quando ela confessa o pecado, o Espírito Santo vai ter espaço para gerar fome nessa pessoa. Então vamos lá, que eu preciso agora trazer de forma ilustrativa. Agora, presta atenção. Essa live vai ser uma continuação da outra, tá? Então imagina que você vai evangelizar uma pessoa. E essa pessoa, ela tem 2 compartimentos. Um compartimento de alma, onde está alojado todos os pecados: fornicação, adultério, mentira, soberba, superioridade, maledicência, vícios, jogos, tudo, tá tudo ali no HD da alma. E nós temos outro compartimento, que é o espírito, é o fôlego da vida, um compartimento que Deus soprou dentro de nós, tá? Essa pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo, antes que estava do lado, agora ele veio morar dentro do espírito, e ele tá ali.
gerando nessa pessoa fome, sede espiritual. Mas se essa pessoa fica pecando e alimentando o compartimento de alma, mesmo com o Espírito Santo ali no compartimento do Espírito, essa pessoa ela não vai ter força para ir na igreja, não vai ter força para orar. Ela pode até começar uma oração, mas ela não consegue dar continuidade. Por quê? A alma dessa pessoa é hiper mega alimentada pelo desejo da carne, pela fornicação, pelo pecado. E o Espírito, ele acaba não tendo força. Por quê? Nós só temos força de acordar de madrugada para orar porque o nosso espírito está forte, decidido, que mais importante é agradar a Deus do que a vontade do nosso sono, do nosso corpo, certo? Então vamos lá. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro. E aí nós temos 2 compartimentos. Como que você vê essas conversões radicais? Por que tem essas conversões que a pessoa aceitou Jesus, em 3 meses tá batizado com o Espírito Santo, tá pregando, tá louvando, tá aí, e tem gente com 20 anos ainda que tá toda, né, tá toda moída por dentro do mesmo jeito. Porque uma se entregou e a outra tá na transgressão e no pecado, e às vezes na iniquidade, tá? Então vamos lá. Por que é necessário confrontar o pecado? Para que esse compartimento de alma, no momento da conversão, seja esvaziado. Então, quando nós confessamos pecado, nós vamos esvaziar o compartimento de alma. Quando eu falo, olha, Senhor Jesus, me perdoa porque eu forniquei até hoje, mas a partir de hoje eu não fornico mais. Senhor Jesus, me perdoa porque eu fumei cigarro até hoje, mas a partir de hoje eu não fumo mais. Senhor Jesus, me perdoa porque, Senhor, eu sempre fui uma pessoa soberba, uma pessoa mentirosa, mas a partir de hoje eu não vou ser mais assim. Senhor Jesus, e aí você vai confessando o seu pecado, pedindo perdão, e esse compartimento de alma, que é onde está ali o HD, onde está todo o seu pecado, ele vai começar a se esvaziar. No se esvaziar, vai vir o arrependimento, o aquebrantamento. É aonde a nossa alma começa a ser lavada pela presença do Espírito Santo, que já está sobre as nossas vidas. Então só tem uma forma do Espírito Santo tocar na nossa alma e trazer aquele choro compulsivo, e trazer aquela dor, aquele, sabe? Aquele falar, oh meu Deus, por que eu fiz isso? Quando nós confessamos e falamos, Senhor, a gente não quer mais, tá? Então, é necessário sim confessar. Então, é muito importante você falar para a pessoa, falar, olha, você precisa confessar o seu pecado, você precisa dizer que não quer mais. Se você não quiser falar comigo, escreve numa folha, tá? Quando a pessoa confessa o seu pecado, aí o Espírito Santo vai começar a gerar nela o quê? Aquela cura interior. E vai começar a trazer dentro dela o quê? Fome e sede espiritual. Essa fome e sede espiritual, ela parte do Espírito, mas ela também está sendo gerada na alma. Então essa pessoa agora, em vez de assistir Netflix, ela quer o quê? Escutar uma pregação. Essa pessoa agora, em vez de ficar ali a tarde toda com as amigas, só falando potoca, só falando besteira, só falando nada a ver, ela quer agora, queridos, ir numa conferência, ela quer agora passar lendo a Bíblia, ou passar, sei lá, assistindo um testemunho, ela quer ficar ali com Jesus, na presença de Jesus, porque a alma, como foi esvaziada do pecado, agora está com sede de Deus. Porque o Espírito Santo está colocando essa sede, está tendo uma fome espiritual muito grande, que está partindo do Espírito, mas está tocando na consciência, na alma, e essa pessoa, queridos, está com fome e sede de Deus, numa magnitude que nunca esteve, porque se esvaziou do pecado. E ao se esvaziar do pecado, abre-se espaço no compartimento espiritual e da alma para buscar a Deus. Então eu preciso que você entenda que é necessário, além de ganhar uma pessoa para Jesus, pedir para ela, tá? Pedir para ela confessar o pecado. Fala, olha, confessa seu pecado, lança isso, né, sobre Jesus, peça perdão. E aí essa pessoa vai começar a ter fome de Deus. Então, queridos, não é só falar, aceita Jesus como seu Salvador. Você precisa falar, olha, você aceitou Jesus, agora você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa ler a palavra todo dia. Você precisa escutar louvor. Você precisa escutar pregação. Porque senão daqui a pouco você volta para o pecado. E a Bíblia vai dizer que para cada demônio que sai de dentro de nós, vem mais sede.
Então, é exatamente por isso, porque muita gente, querido, evangeliza, ganha a alma, mas não explica. E às vezes essa pessoa, ela aceitou Jesus ali na emoção, é a semente que cai em terreno rochoso, em terreno espinhento, amém? Mas o terreno fértil é aquele que você explica bem o que é o evangelho, amém? Então você precisa dizer para essa pessoa, você precisa alimentar a sua alma. Queridos, isso que nós fazemos toda madrugada é um culto, se você for olhar. Nós oramos 1 hora, depois nós ceiamos, depois tem louvor, depois a gente vem para cá, lê a palavra de Deus e traz ainda uma ministração. Se você for olhar bem, você que participa na oração da madrugada e vem depois para a live de devocional, você dá um culto a Deus todo dia. É como se você fosse num culto todo dia. Você já prestou atenção nisso? Então isso é tremendo. Queridos, tem pessoas que só vão na igreja uma vez por semana e só vai se alimentar daquilo que o pastor ali vai ler. Queridos, a gente alimenta o corpo 3 vezes, 4 vezes por dia. A gente come o dia inteiro. O espírito, nosso espírito tem fome de Deus também o dia inteiro. E você presta tanta atenção nisso, que quando a gente está apaixonado, veio para Cristo, aquela fome espiritual está sendo gerada, você vai lavar a louça. Eu sou assim. Eu tenho esse suporte de celular, tudo que é lugar da minha casa, até no box do banheiro, todo lugar. Tudo, na box do espelho do banheiro, eu tô escovando o dente, eu tô vendo a pregação, eu tô vendo ali a ministração, eu tô vendo o The Chose, eu tô vendo alguma coisa que tá alimentando o meu espírito. Porque meu espírito tem fome, só que não é nem, hoje já não é mais nem 3 vezes por dia. Hoje é o dia inteiro. Eu vou assistir uma coisa, põe testemunho. Eu vou aqui, eu coloco alguma coisa, tá? Então eu quero que você entenda que o nosso espírito, quando está amando o Senhor em espírito e em verdade, vai ter fome de Deus o dia inteiro. Você até fala assim, hoje eu vou assistir um filme com meu marido. Às vezes você não tem nem mais vontade de ver o filme. Você vai falar, não, vou fazer outra coisa que edifica meu espírito. Às vezes você até tenta fazer uma coisa secular, mas eu tava falando, né? Acho que eu vou renunciar esse ano, série e filme. Eu falei, mas pra que se eu não consigo mais assistir um filme? Se eu tenho dificuldade. Esses dias eu fui assistir um filme, eu gosto muito de filme apocalíptico. Fui assistir um filme apocalíptico, perdi minha paciência. Aí parei o filme com 40 minutos. Parei e fui fazer outra coisa. E queridos, eu sou uma pessoa que quando eu começo algo, eu quero terminar. Parei, fui fazer outra coisa, levantei, depois vai terminar. Eu só terminei o filme porque eu sou uma pessoa que eu gosto de começar e terminar. O filme é uma meleca. Mas enfim, se fosse em outros tempos, eu não tirava a bunda do sofá até assistir o filme completo. Mas o que eu vi? A nossa alma já não consegue, já não tolera. A nossa alma a nossa alma, ela foi transformada e hoje ela deseja as coisas espirituais. Amém? Mas a nossa alma e o nosso corpo está sempre inclinado para o que é carnal. Eu vou dar um exemplinho para você. Você está jejuando. Aí você passou lá 50 dias de jejum, 40 dias de jejum. Quando você volta a comer, a comida perde o sabor. A comida perdeu. Às vezes você gostava, igual agora eu voltei a comer carne. Quando eu voltei a comer carne, queridos, e ainda eu pedi, Júnior, assa uma picanha. Eu comi a carne, né? Querido, sabe o que é parecer que você tá comendo mais uma coisa? Perdeu aquele sabor, perdeu aquele paladar. Deixou de ser importante. Porque hoje as coisas espirituais, elas são mais importantes. Amém? Gente, e quando você volta de jejum, que você se arrepende de ter comido, fala, parece que eu tô pecando comendo. E outra, parece que, meu Deus, eu tava querendo quebrar o jejum, né, saindo do jejum, mas, será que valeu a pena mesmo? Podia ter ficado jejuando. E outra, a gente se sente vivo jejuando, viva jejuando, amém? Certo? Então é muito poderoso, tá? É muito poderoso, ok? Libertadores, é muito bom vocês comer carne vermelha. É muito bom, tá? Carne vermelha é muito boa, tá? Fortalecer. Mas vai ter períodos que Deus vai te pedir carne vermelha. Vai te pedir isso, vai te pedir aquilo, vai te pedir aquilo outro, certo? Então, queridos, às vezes são temporadas. Olha, deixa eu falar algo pra você. Mas o pastor fulano de tal não come carne de porco. É ele, meus queridos. Mas o pastor cicrano de tal não come carne nenhuma. É ele. Não tente fazer o que Deus pediu para você uma doutrina que não está na Bíblia.
O que Deus pediu para você está atrelado ao seu pecado, às suas fraquezas. Você não pode trazer isso como uma doutrina espiritual. Deus pediu para mim o ano passado carne, o ano inteiro, carne vermelha. Tá? É um processo maior de santificação. Agora, eu não vou trazer uma doutrina que eu estou criando ou que é uma experiência particular minha e de Deus. Você está entendendo? Então, queridos, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, hoje em dia, os líderes, eles têm muito isso, aquilo, receitinha de bolo, para isso e para aquilo. Queridos, cada um tem um processo com o Espírito Santo. O Espírito Santo talvez vai pedir para você ficar só no pão e na água, sei lá. Enquanto para outros vai pedir outras coisas. Então, não tenta fazer o que Deus pediu para você como doutrina. Para um, Deus pede para raspar o cabelo, para outros, Deus pede para não cortar. E aí, você vai entender? Então, o que eu quero que vocês entendam, o seu processo pessoal com Jesus, seja em jejum, seja em consagração, nas coisas que Deus está pedindo, não obrigue outra pessoa a fazer, porque Deus não chamou ela para fazer. Talvez com você vai ser pior, ou mais suave, ou com outras coisas. Então, o que eu não gosto é pessoas, líderes, pegar a sua experiência pessoal e transformar numa doutrina. Não é bíblico. Amém? Tá? Eu preciso que você entenda isso, ok? É um processo individual. Porque Deus, ele sempre vai pedir nossas renúncias de acordo com algo que seja profético. Deus pediu pra mim ficar, meu cabelo todo espontado, 3 anos sem cortar o cabelo, tá? 3 anos sem cortar o cabelo. Então, eu tenho mais 2 anos sem cortar o cabelo. Mas por que Deus pediu? É como se fosse um voto nazireu, não um voto nazireu, um voto de santidade, sobre unção. Então, é algo profético que eu estou vivendo com o Senhor, tá? Então, Deus vai pedir coisas para determinadas pessoas, tá? E cada um vai viver o seu processo. Então, eu quero que você entenda. Agora, presta atenção, quando acabar o meu propósito, eu vou torar o meu cabelo, vou cortar. Talvez eu vou cortar ele bem curtinho assim, sabe? Você está entendendo? Então, assim, aí todo mundo começa, eu não vou cortar o cabelo porque é apóstolo. Deus pediu pra mim. Se ele pedir pra você, faz o que você quiser no seu cabelo, tá? Tá bom? Apóstolo também é profeta? Sou. Glória ao Senhor Jesus. Ele me usa. Amém? Glória a Jesus. Certo? Então, Deus pede coisas pra mim. Deus pediu pra mim andar descalço no dia que eu fiz o jejum. Silêncio. Mas pra você, talvez ele nunca peça isso. E andar descalço é um ato de humilhação. Você tem coragem? A ir pro shopping descalço? Ir numa loja descalço? Você tem coragem? Deus pediu pra mim andar descalço 7 dias. Você tem coragem? Uma coisa é você fazer dentro de casa, não precisar sair. E aí? Ir pro shopping? Ir numa praça de alimentação? Amém? Renunciar a algo sem Deus pedir, ele recebe? Recebe também, porque ele está vendo o esforço do seu coração. Deus, eu vou abrir mão. A gente pode dar a mais do que Deus nos pediu, certo? Ok? Deus pode, tá? Nos dar a mais. Nós podemos oferecer para Deus uma renúncia maior do que ele nos pediu. Amém? Certo? E ele vai receber, tá? Ele vai receber, ok? Pastora, eu não estou nesse nível. Eu não tenho coragem. Olha, você é sincera. Mas a hora que o Espírito Santo te pedir, você não vai conseguir falar não para ele. Você não vai conseguir falar não para ele. É muito difícil. É muito difícil. Amém? Então tá. Quero encerrar essa live, mas amanhã nós vamos dar continuidade a ela. Mas eu vou fazer um remember com vocês. Para viver essa fome de Deus e mergulhar no avivamento, antes é necessário se arrepender dos pecados, confessar os pecados e começar a se alimentar da presença de Deus em pregação, na Bíblia, nos louvores, na adoração, no ambiente, tá? Amanhã eu vou falar de fornicação, vou falar de adultério, vou falar de homossexualidade, lesbianismo, vou falar de tudo, tá, pra vocês. Eu vou entrar profundo no que é pecado, no que pode, no que não pode, tá?
Pastor, eu estou fraca. Tá fraca porque precisa se alimentar mais espiritualmente. Precisa começar a andar com pessoas que de fato estão buscando Jesus. Queridos, quem tem amizade fraca vai cair. Quem tem amizade que só quer coisa do mundo, a não ser que você já esteja na estatura que ninguém mais faz a sua cabeça. Tá? Certo? Então você, quando está fraco, você não pode ficar andando com qualquer pessoa. Porque você está num status sendo influenciado ou influenciada. Amém? Então eu preciso que você entenda isso. Quando nós estamos saindo do pecado, a gente tem que entrar nessa solitude. Se não tem ninguém que é referência para você, é só você e o Espírito Santo. E cuida. Tá? É só você e o Espírito Santo. Porque, queridos, você tentando sair do pecado, seu amigo te chamando pra balada, te chamando pra beber, te chamando pra isso, e o diabo ele vai fazer até as pessoas pagar pra você. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não, eu pago pra você, vamos isso e aquilo. As pessoas vão fomentar o pecado, porque o diabo ele não vai querer desistir de você tão fácil. Amém? Aonde eu for, eu vou influenciar pra Cristo. Eu sei hoje a estatura que eu tenho. Eu sei hoje o meu posicionamento. Amém? Então, queridos, amanhã nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos... Eu já compartilho essa live com quantas pessoas você desejar, certo? Amo a vida de todos vocês, amém? Que Jesus te abençoe poderosamente, profeticamente, amém? Que dia que é hoje? Eu nem sei que dia que é hoje, gente. Eu tô assim, já faz vários dias, porque pra mim todo dia é o mesmo dia. Hoje é domingo, não é? Acho que hoje é domingo. Hoje é domingo, gente? Né? Domingo. Que o seu domingo seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Que o seu dia seja recalcado, sacudido, transbordante na presença do Espírito Santo. Amém? Reflita sobre a palavra de hoje.